Eu trabalhei muito tempo na área de conservação. Desde que eu entrei na faculdade, há 15 anos atrás, eu sempre busquei montar aquela ponte entre a ciência e a conservação aplicada, ali o pessoal que está em campo. Mas isso é mais fácil falar do que fazer. Então, durante a graduação, eu percebi que aquela ponte era muito difícil de montar. Terminei a graduação, saí do meio acadêmico e fui para o campo. Trabalhei um tempão na área, em campo mesmo, em vários projetos de conservação conhecidos, como o Projeto Tamar, por exemplo. E, anos depois, eu voltei para a academia na UCLA, a Universidade da Califórnia, Los Angeles, e conheci uma pessoa que abraçou essa ideia. Essa pessoa é um senior scientist do Laboratórios de Jatos, Jet Propulsion Lab da NASA. E ele falou, puxa, vamos combinar toda a sua paixão em campo com a tecnologia e vamos fazer acontecer. E a partir daí, a gente desenvolveu essas novas ferramentas. Quer dizer, a gente desenvolveu não, foi desenvolvido, a gente só acrescentou essa tecnologia, a questão do sensoriamento remoto, de vários sensores, tanto os que a gente está acostumado do Google Earth, quanto outros sensores um pouco mais avançados. E a ideia do primeiro modelo que a gente criou, que já existe, que a gente começou a utilizar, é muito simples. Você tem duas variáveis ambientais, no caso, e você tem alguns pontos de ocorrência de uma espécie X. Pode ser uma preguiça, que já foi falado aqui, pode ser um mico-leão-dourado, pode ser o que seja. E esse ponto aqui corresponde a duas variáveis, certo? Então, eu vou passar rapidinho, porque eu não tenho muito tempo. A gente tem uma média da amostra logo ali. Mas isso, por enquanto, ok. Os biólogos, os historiadores naturais já conhecem bastante das espécies. Mas para a gente conhecer aonde elas... Para a gente trabalhar com a conservação, a gente precisa saber onde elas estão e quais são as condições ideais para elas viverem e o porquê. Bom, eu não uso só precipitação e temperatura. Eu uso... são mais de 34 variáveis ambientais que ajudam a dizer, ajudam a nos informar quais são as condições ótimas para aquela espécie ocorrer, né? E até aí eu tenho uma extrapolação, uma probabilidade, aqui seria o 100%, e aí extrapola pela minha área de estudo, né? Bom, vamos dar exemplo prático, porque por enquanto eu só estou mostrando quadradinho, pontinho. Um exemplo prático, não é no Brasil, eu decidi porque a gente está envolvendo mudanças climáticas. Nesse exemplo, a gente trabalha com um cenário do dobro do CO2, que é um dos cenários previstos para o futuro. E a gente pegou um beija-flor, o pessoal do Centro de Pesquisas Tropicais da UCLA também. A gente pegou um beija-flor dos Andes. Quer dizer, é uma espécie que já tem um metabolismo super lá em cima e a gente brincou. Então, aqui vocês estão vendo a área de ocorrência atual da espécie, né, a distribuição. E aqui a gente rodou o mesmo modelo, a mesma técnica com cenários futuros, né? Fica um pouquinho difícil de entender aqui em uma dimensão só, então a gente deu uma exagerada e transformou isso em 3 dimensões. Então, isso aqui, pessoal, é a Cordilheira dos Andes, na região do Equador. Então, aqui é a costa oeste, né? Vocês estão vendo aqui a fronteira do Equador, está fraquinho, e a costa leste em cima, né? As áreas... Queria só que vocês se concentrassem um pouco nas cores, não precisa nos detalhes de cores, mas as áreas rosas ou vermelhas são áreas que vão ser perdidas em cenários de aquecimento global. As áreas azuis são as áreas onde aquela espécie vai, teoricamente, se tudo for possível, se ela tiver corredores para passar, se ela aguentar o metabolismo, que ela vai migrar, né? Então, esse é um exemplo. Como a gente aplica isso para a conservação? Eu tenho uma parceria com a The Nature Conservancy. Então, uma das grandes questões que eles têm, eles trabalham com restauração de mata. E uma das grandes questões que eles têm é o seguinte: eu vou proteger essa área agora, mas daqui a 20 anos não vai estar mais legal para aquela espécie. Aquela espécie vai mudar de área, porque vai aquecer, vai ficar mais seco. Todas essas condições, essas mudanças ambientais que a gente já sabe que o aquecimento global pode causar, né? Então, isso aqui é um modelo de previsão e para traçar estratégias na área de conservação. Bom, o último, essa é a parte do meu doutorado, e que eu tenho o maior carinho, e só tenho 18 segundos para falar. Mas eu uso aquele outro modelo
ele é só o início de um processo, são três programas de computador que eu rodo para me dar as áreas prioritárias de conservação e restauração, também é o mesmo esquema. Aqui a gente pode ver rapidinho, é a costa de São Paulo, né, e aqui o Rio de Janeiro. Em verde estão as áreas protegidas, reconhecidas pelo IBAMA, e em rosinha são as áreas prioritárias que o meu modelo, né, o modelo indicou. Uma das coisas que acontece, que é muito interessante, tem um trabalho publicado esse ano, que as áreas protegidas, as unidades de conservação que a gente tem hoje para a Mata Atlântica, não são capazes de proteger todas as espécies de primatas. Nesse caso aqui eu usei dados de aves. São 24 espécies de aves selecionadas por determinado critério. Então, assim, as nossas áreas, nossas unidades de conservação, elas ocupam grandes áreas, mas nem sempre elas estão no lugar certo. Às vezes, você decretar uma unidade de conservação implica um monte de coisa, como, por exemplo, aquela área improdutiva ali, a gente transforma em reserva, deixa os ambientalistas felizes e bom. Esse tipo de ferramenta é muito bom, porque é um mapa, todo mundo enxerga e, bom, vocês estão vendo que é um pouquinho mais econômico do que as nossas áreas de conservação existentes. Porém, traçando, só para terminar, esse é o último modelo onde traço os corredores ecológicos, esses tracinhos pretos. Eu uso dados da BirdLife, SAVE Brasil, para validar os modelos, né? Então, são esses pontinhos amarelos que super sobrepõem aos resultados, e as propostas de corredores. Quer dizer, se você tem um budget X para restauração, para investir em restauração, essa seria a sugestão mais inteligente ou mais melhor em termos de conservação para aquelas espécies, e pode ser qualquer espécie. Então, isso é só um cenário geral. Eu vou pular aqui, deixa eu só mostrar aqui rapidinho. O interessante desse modelo, desse tipo de ferramenta, é que ela é muito dinâmica, ela é modular, quer dizer, se a gente tem poxa, mudou a cobertura vegetal, o tipo de uso da terra, os caras plantaram cana lá, a gente consegue refazer tudo direitinho e ter um modelo final de priorização atual. Então, ela é bem dinâmica e modular para acompanhar as tomadas de decisão na área de conservação. Bom, é isso. Eu queria agradecer e foi rapidinho. Quem tiver mais dúvida e tudo, entre em contato comigo. Obrigada.